moderno da história, é uma perspectiva nascente de que cada povo deve se responsabilizar pela missão do seu próprio povo. E que, como Deus é o Senhor da história, o Senhor da missão, Ele providencia os missionários. Mas você pode me dizer, mas como? Olha só, gente, isso não nasceu do dia para a noite, tá? Não foi um grupo de pessoas que estava de mau humor e tomou essa decisão. Nós hoje compreendemos que isso é um erro, é um equívoco missionário e espiritual. Só que, mediante um processo de reflexões sobre a questão da missão, porque quando falamos de missão, não falamos apenas de pessoas aqui e ali se mobilizando para fazer missão. Nós temos um parágrafo muito importante na história da missão que se chama a questão das conferências missionárias. A partir de um tempo, a Igreja Cristã vai se reunir fazendo conferências mundiais para tratar sobre esse assunto com os irmãos. E dali muitas ideias, muitas coisas interessantes vão nascer e muitas coisas que hoje para nós talvez sejam inconcebíveis vão estar sendo refletidas. Nós temos que pensar que é um povo que viveu uma outra realidade, um outro contexto, não que eles estejam certos, mas nós é que talvez não teremos tempo para explanar todas essas questões. Mas é que é necessário que vocês compreendam que ou vai haver um período em que essa questão de quem é missionário aonde, como deve ir, vai ser questionada por grupos de irmãos de vários países que se vão reunir em conferências. E dentre estes, isso não é uma ideia mundial, tá? Com relação à missão. A gente vai ter um grupo expressivo que vai escrever e falar sobre missões e que as pessoas vão ter acesso às literaturas dessas pessoas, principalmente literatura, porque não é tempo de internet, tá? E não é tempo de televisão. Então, essas perspectivas literárias vão propor uma questão de que talvez cada povo deva se preocupar, priorizar mais o seu próprio povo do que, de repente, outras nações e outros grupos para serem alcançados pelo Evangelho. E esse rapaz, esse moço aqui, ele está vivendo esse contexto, onde o povo da Inglaterra, os cristãos ali, não digo todos, mas um segmento das lideranças cristãs, vão estar entendendo que temos tanto a fazer aqui, por que irmos para outro lugar? Essa era uma perspectiva que era questionada e o grupo que ele fazia parte tinha esse entendimento. Aí eu continuo a ler o parágrafo. Carey recusou-se a se calar, publicando um livro de 87 páginas que que teve consequências de longo alcance, intitulado Uma Inquisição sobre a responsabilidade dos cristãos em usar meios de conversão dos pagãos. Com muita insistência, os ministros decidiram fundar uma junta de missões, a qual recebeu o nome de Sociedade Batista Missionária. Olha, o que eu quero destacar aqui sobre este homem valoroso. Ele vai se reunir com um grupo de irmãos, tentando, motivado pelo Espírito Santo, querendo reavivar a chama da esperança, do entendimento, e que a igreja do seu contexto precisava não apenas se preocupar consigo mesmo e com seus problemas, mas possivelmente levantar pessoas desejosas para irem em outros lugares e levarem a mensagem do Evangelho. No primeiro momento, ele será boicotado. Vão dizer, olha só, não se preocupa com isso não. Tem muita coisa para ser feita aqui. Você foi ordenado pastor, vá para sua comunidade. Você já viu quanta coisa tem necessidade? Por que você está indo para lá? Aí eu pergunto para você, você já ouviu alguém? Eu já ouvi. Estou falando que essas pessoas não são de Deus, mas já ouvi pessoas questionando. Por que fazer missões na África hoje? Por que adotar uma criança africana? Se tem tanta criança no Brasil precisando. Por que ir para a Índia se nós temos locais no Rio de Janeiro com índice de pobreza assustador? Ou dentro do Brasil
Você já ouviu falar em Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha? Como o povo é carente? Já ouvi falar. Já ouviu falar? De repente, talvez alguém do Rio diz: por que você tem que ir ao Vale do Jequitinhonha em Belo Horizonte se você tem comunidade carente? Até mesmo aqui no meu contexto, eu moro em Santa Cruz. Por que você vai a Campo Grande se em Santa Cruz tem uma Cracolândia? Por que você vai sair de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, para ir à África? E aí, o que você me diz sobre isso? Comente aí, escreve aqui no nosso canal e diga o que você acha sobre isso. Qual é a sua opinião? Eu só sei de uma coisa, que eu posso dizer que... Não, eu tenho as minhas opiniões, claro. Mas o que eu posso destacar aqui para vocês? Esse moço, ele recebeu uma chamada de Deus espiritual, a qual o Senhor o chamou e disse: embora você seja um inglês, eu preciso de você em outros lugares. Ele teve coragem.